Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer uma tela base de persistência. Essa tela base de persistência ela vai servir para quê? Vocês imaginam que toda interface que a gente constrói dentro do sistema, a gente tem determinados eventos que se repetem em todas elas. E esses eventos a gente vai concentrar elas nessa tela base. Por exemplo, quando a gente clica num botão de novo, numa interface de cadastro, a gente quer que os botões de edição e outros botões eles se desabilitem. Ao mesmo tempo, quando eu clico em salvar, eu quero habilitar e desabilitar determinados botões. Ou quando a gente habilitar uma inserção, por exemplo, eu quero habilitar os meus campos para poder permitir o usuário editar. Eu quero dar um Enter, eu quero ir para o próximo componente. Então, várias opções que a gente tem que estar configurando em todas as telas de cadastro que a gente fizer, a gente vai estar implementando nessa interface base que vai ser aproveitada através de herança, que a gente vai fazer uma herança quando a gente for fazer uma nova tela de cadastro, a gente vai herdar dessa tela. Então, a gente vai aproveitar ela em todas as telas que a gente vai fazer de cadastro de banco de dados. E a gente vai ver como fazer isso. Eu já fiz a tela, já vou abrir a própria tela, porque essa videoaula ela é demorada. E se eu não tivesse feito isso, a gente ia demorar muito mais se fosse construir tudo do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou falar todos os componentes que eu joguei na tela. Então aqui, por exemplo, eu tenho um panel, tá vendo? E aqui eu tenho um label. E logo aqui eu tenho um toolbox, né? aquela barrinha de botões, e eu coloquei vários botões. Essa barrinha está ligada nesse image list. Como vocês podem ver, eu coloquei as imagenzinhas aqui. Eu já tinha mostrado como fazer isso para vocês na aula passada, tá? E eu coloquei um data source aqui, tá vendo? Também. A gente vai entender que esse cara aqui é a base para a nossa tela de cadastro. Tudo que eu vou fazer nessa tela aqui, eu vou fazer com base nesse cara aqui depois. Bem, aqui eu coloquei não é um panel, tá, gente? É um group box que eu usei aqui, tá? Para agrupar meus componentes. Aqui também eu usei um group box. Aqui também eu usei um group box. É lógico que aqui tem um page control, né? Com duas abas. Uma aba de informações, outra aba de filtros. Aqui eu tenho um DB grid. Gente, olha só, é diferente, tá? A gente tem aqui os componentes de grid aqui, é diferente esse grid que a gente utiliza aqui, né, desse grid que a gente está falando aqui, que esse cara aqui é um DB grid, né? Então esse DB grid ele tem uma característica importante, que é essa conexão com o dataset aqui embaixo, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, data source, tá vendo que eu seleciono o dataset e vocês têm que ver que eu já liguei esse grid nesse cara aqui, ó. A gente tem que estar ligado também. Eu já liguei, falei, ó, esse grid aqui vai exibir os dados que esse cara apontar. É lógico que esse cara aqui, deixa eu fechar aqui, ele não está apontando para cara nenhum. Quando eu fizer a herança, eu vou falar para qual cara esse cara vai apontar, para qual dado ele vai apontar. Vamos lá. Além disso, aqui a gente tem um status bar com um registro. Esse cara vai servir para quando eu pesquisar aqui, ele mostrar o número de registros aqui embaixo, né? E eu acho que de componente que eu utilizei no formulário é só isso mesmo, tá, gente? Lembrando que esse cara aqui eu estou alinhado ao top, o page control aqui que está aliado ao client, né? Ele está ocupando o restante do espaço. A mesma coisa aqui dentro acontece, ó. Esse cara aqui está alinhado ao top e o dbgrid está alinhado ao client, tá? Vamos lá então entender a nossa programação. Com base nesse cara, tudo vai acontecer nessa interface, tá? Vocês têm que lembrar que como eu vou fazer uma herança, quando eu relacionar esse cara aqui, aí sim eu vou relacionar ele, por exemplo, vou relacionar um cadastro de cliente, um cadastro de produto, qualquer que seja, um cadastro de cidade, seja qual for o cadastro, ele vai estar relacionado a esse cara aqui, quando eu fizer a herança. Então, por exemplo, quando eu tiver estado de edição, de quê? Do cara que está relacionado a esse cara, beleza?
Então, o status desse cara, a gente vai fazer algumas alterações na nossa tela. Já quando fizer alguma alteração no status do dataset, o que vai acontecer? Vamos lá ver. Ó, primeira coisa, eu vou colocar a Tab Filtros. TB Filtros é esse cara aqui, ó, gente, ó. É uma tab do Page Control, ó. Tá vendo que aqui está o nome, cadê name, ó, TB Filtros, tá vendo? Então, é uma partezinha, uma aba do Page Control, é a aba de filtros do Page Control. Então, eu vou colocar essa tab como visível ou invisível de acordo com esse cara. Então, se eu não tiver em estado de edição, eu vou desabilitar, vou sumir com essa aba de filtro quando eu tiver em estado de edição. Vamos lá. O group aqui e esse group cabeçalho são esses dois caras aqui, ó. Esse group cabeçalho, porque imagina o seguinte, a gente vai fazer um cadastro de cliente. A chave primária que a gente vai estar utilizando e o nome do cliente, que são, digamos assim, os dois registros principais, a gente pode colocar nessa parte aqui de cima. E os dados, o restante dos dados, endereço, mais informações, a gente coloca aqui embaixo para fazer o cadastro. A gente vai ver isso também na próxima aula. Aqui é importante a gente ver que a gente habilita e desabilita todos os botões da tela. Então, quando eu alterar o status aqui desse cara, eu já desabilito ou habilito os botões. Então, nunca mais vou precisar ficar fazendo nas minhas telas de cadastro. Quando eu clicar no novo, desabilito, editar e excluir, deixa só o salvar e o cancelar. Nunca mais vamos precisar, ele vai fazer tudo de acordo com esse dataset, que é o status, que vai controlar o status se ele está em estado de edição ou não. Então, se não tiver em estado de edição, ele habilita o botão de novo. A mesma coisa acontece com o restante. A gente já fez isso na aula passada, né? Mas aqui já está de uma forma bem mais genérica, né? Além disso, a gente tem alguns eventos que a gente tem que tratar do próprio formulário. Então vamos lá. Primeiro aqui no onClose. Quando a gente fechar o formulário, eu vou fechar o dataset. Tá? Essas duas propriedades que eu estou citando aqui, ele vai servir mais para frente para a gente. Mas basicamente é para mim poder tirar o formulário da memória, tá? Sem ter problema nenhum. No onClose Query, olha só, o onClose Query é quando eu estou fechando o formulário. Então ele pergunta assim, olha, eu estou fechando o formulário. Aí ele pergunta o can close. Se eu colocar isso aqui igual a falso, ele vai cancelar o fechamento do formulário. Mas não é o nosso caso aqui. Eu só estou falando, estou fechando o formulário. Ele pergunta, está em estado de edição? Se tiver em estado de edição, ele vai jogar uma mensagem para o usuário responder. Deseja gravar as alterações? Imagine que a gente entrou numa tela, pediu para editar, trocou lá alguma informação do cadastro e foi lá e fechou sem salvar. Ele está perguntando, você está em estado de alteração, você está alterando alguma informação, deseja gravar? Se eu falar que sim, né, que aqui eu estou perguntando se sim, eu vou clicar no botão de gravar e vou gravar, tá vendo? BT gravar.clique e BT cancelar.clique aqui, beleza? Esses dois caras aqui, eles fazem o que? Se eu falar que eu desejo gravar, eu não vou precisar colocar todo o método aqui. O que tiver dentro do botão de gravar, ele vai executar. E se eu clicar em cancelar, também. Beleza? Por último, no onCreate aqui, né, agora do formulário. No onCreate do formulário, ele também está executando uma propriedade aqui que vai servir para a gente quando a gente for criar esses formulários de forma dinâmica, que a gente vai ver mais na frente. Mas não deixem de colocar nessa tela padrão que vocês vão estar fazendo, que depois vai servir para a gente, tá? Aqui é interessante no onKeyDown do formulário, porque é onde, quando eu der um Enter, eu quero que ele vá para o próximo componente. Mas só que ele não vai para o próximo componente nessas situações aqui. Se o Active Control for, por exemplo, um tmemo. Imagina que a gente tem um memo que eu digito várias linhas dentro do memo. Quando eu dou um Enter, eu não quero que ele pule para o próximo componente. Eu quero que ele fique no componente e que ele vai para a próxima linha. Então, por isso que nesses componentes, seja do tipo grid ou do tipo memo, ou db memo, que seja, eu não quero que ele pule para o próximo componente. Então, essas daqui são as exceções de quando eu apertar o Enter, ele não vai para o próximo componente, tá? Vamos ver, faltou o onShow. O onShow
ele vai, quando eu abrir o formulário, ele executa o método ó, dataset.stateChange passando o dataset como parâmetro. Gente, ele vai executar esse método aqui, ó. Ele vai vir aqui no dataset, está vendo que eu tenho o método implementado, ó, ds.dataset.stateChange. Ele vai executar esse método aqui, que na verdade ele vai habilitar e desabilitar os componentes do nosso formulário de acordo com o status que eu tiver no meu dado lá, beleza? Vamos voltar lá para o nosso formulário, tá? Beleza, a gente estava aqui no onShow. E o Active Page Control, né? Ele pega o Page Control.ActivePage, vai ser igual a TBFilters, que ele vai simplesmente colocar esse cara para cá quando eu abrir a nossa interface, para que todas as telas abram no mesmo local, né? Beleza? Então agora o que falta é a gente trabalhar botão a botão. Então o que vai acontecer quando eu clicar nesse botão de novo aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai testar se o Active Control é o DB Grid Dataset, que é aquele grid lá embaixo. Se não for igual, ele vai colocar new. Na verdade, ele só está fazendo um teste aqui para se eu tiver com ele ativo, ele tira, ele coloca o controle ativo como nenhum. E eu testo se eu não estiver ativo, quer dizer, olha só, quando eu clicar no botão de novo, se os dados que eu estou apontando não estiver ativo, ele vai vir e dar um open, tá vendo? E depois eu pego, ó, dataset, que eu estou fazendo referência a esse cara, ponto dataset, que é o dataset que esse cara vai estar fazendo referência aqui, ponto append. Então, qualquer dado que estiver apontando por esse cara, eu mando dar um novo registro dele aqui. E eu dou o page control.ActivePageIndex como 0, que na verdade ele está jogando para esse cara aqui o foco, né, que é onde a gente vai editar os dados. Vamos ver agora o botão de editar. O botão de editar, ele testa se o dataset está ativo, né, porque se não estiver ativo ele não vai editar. Depois testa se não está vazio o dataset. Tipo assim, para mim pedir para editar, eu tenho que ter um dado aqui, né? Então, se tiver vazio, ele não vai editar. E ele já dá uma mensagem, não há registro para alterar caso ele estiver vazio. E aí aqui eu dou o dataset.edit, eu edito o cara, entendeu? E dou o page control 1.ActivePageIndex igual a 0, que ele joga para essa aba aqui a informação. Beleza, pessoal? Vamos lá para o próximo botão, o botão de salvar, gravar, né? O botão de gravar, ele joga o Active Control para null, que joga, se tiver com algum componente ativo, ele joga para esse cara, para nenhum componente ativo, e pega o dataset e dá um post nele, né? Aqui, após salvar, ele atualiza os dados, porque imagina que a gente pede um novo registro, como nesse caso, tá, gente? A gente vai aprender a fazer isso de uma forma diferente também. A gente está fazendo com que o banco gere as chaves. A gente pode vir aqui, quando eu atualizo, ele pede para consultar de novo o registro para poder atualizar aquela chave e ela aparecer, né? No caso, a chave primária. Botão de cancelar. O botão de cancelar a mesma coisa, ele coloca o controle ativo como nenhum, sendo com nenhum controle ativo. E aqui ele está perguntando, ó, deseja realmente cancelar o registro atual? Se eu falar que sim, ele pega o ds.dataset.cancel e faz o cancelamento. Vamos para o próximo aqui. Excluir registro. Está testando se está ativo, está testando se tem algum registro para excluir, se não tiver ele dá a mensagem. E aqui eu estou perguntando, deseja realmente excluir o registro atual? Se eu desejar sim, ele dá delete. Gente, vocês estão vendo que nunca mais a gente vai ter que fazer esses testes, né? E aqui é a parte da impressão que a gente vai aprender depois, né? Mas aqui ele só está testando se não está vazio o registro ou se o dataset está ativo. E a parte de pesquisar que ele faz a mesma coisa, né? Mas aqui ele pega o pageControl.setFoto, joga o foco, dá um close e um open no dataset, por enquanto. E depois ele faz o quê? Como a gente vai aprender isso daqui também, tá, gente? Depois a gente vai fazer os filtros
quando a gente for fazer herança desse cara, a gente pode fazer, por exemplo, eu quero pesquisar pelo nome do cara e assim por diante, a gente vai fazer nesse botão de atualizar lá na herança dele. Então a gente vai ver isso melhor depois. Outra coisa que é interessante é o seguinte, tá vendo que aqui eu pego o status bar.panels, texto, vai pegar o número de registro dataset, ele na verdade está vindo aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, e está colocando o número de registro aqui embaixo para aparecer, tá? Por isso que ele pega o 1, né? Porque o 0 aqui é esse nomezinho que tá, ele vai jogar aqui na frente o número de registro. Beleza? Deixa eu ver mais o que... o botão de sair, lógico, né? O botão de sair, ele só dá um close aqui no botão, tá? Eu vou passar... tem um outro evento aqui que é interessante, ó. Quando eu der 2 cliques em uma informação, por exemplo, num registro de um cliente ou de um produto, qualquer coisa que esteja aqui, eu quero que ele já venha para essa aba para mim ver os dados dele, entendeu? Então, quando eu der dentro do grid aqui, ó, vamos pegar aqui no evento dele, ó. Não, no grid, caramba, aqui, isso. Aqui no grid, quando eu der um duplo clique, ele vai fazer o que? Page.tab index 0. Ele dá um duplo clique aqui, ele vai jogar para essa aba de informações. A gente vai ver como é que isso vai funcionar depois também, tá? Pessoal, basicamente a nossa tela tem isso, tá? E tudo de forma genérica com base no nosso dataset aqui. Eu vou passar devagar todos os métodos aqui, para se vocês perderam alguma coisa, vocês podem dar uma olhada nessa parte do vídeo, para vocês verem tudo que tem cadastrado aqui na nossa Unity, tá? Aqui tem todos os nossos componentes, aqui tem a uses, né? Beleza, pessoal? Então agora a gente encerra essa videoaula e vamos para a próxima.